É fato que o setor financeiro seja hoje um dos segmentos da economia que mais tenha se transformado ao longo dos últimos anos, devido ao impacto da aceleração exponencial das tecnologias digitais. Mas entre todas, tem uma tecnologia que tem se destacado por ter trazido uma verdadeira revolução no setor financeiro, ou seja, a inteligência artificial. Instituições financeiras no mundo e no Brasil, como o Banco do Brasil, estão escalando o uso da inteligência artificial com muito sucesso. E a NVIDIA é o grande parceiro tecnológico para a maioria delas. Eis que surge a pergunta: qual o impacto da inteligência artificial no setor financeiro e como ela vem ajudar clientes de instituições financeiras a ter produtos e serviços mais personalizados, ter seus dados mais protegidos e resolver de forma mais rápida e eficiente sua vida financeira? Bom, esses são justamente alguns dos pontos que abordaremos neste primeiro episódio da segunda temporada do Vem Aí, o podcast da NVIDIA Brasil. Então sejam muito bem-vindos, lembrando que aqui quem fala é seu host André Iorio, palestrante, escritor best-seller sobre transformação digital, liderança e inovação. Neste episódio, eu conto com a participação do Marcel Saraiva, gerente de contas corporativas da NVIDIA. Algumas tecnologias aí empregadas na inteligência artificial de processamento de grandes quantidades de dados, processamento de linguagem natural, predição, essas técnicas de AI facilmente se aplicam em dezenas de áreas do mercado financeiro. E 3 convidados mais que especiais do Banco do Brasil. Jair Otaran Nunes, Team Manager em Artificial Intelligence do banco. Então, desde lá, a gente veio traçando uma trajetória que passa construção de modelos que possam identificar fraudes, assim como o Marcel falou. Passou por 2016, onde a gente começou a experimentar o chatbot, daí passou para o WhatsApp, e aí a gente começou a colocar transação, porque aí o cliente ele não queria só conversar e saber onde é que tinha uma agência, ele queria ver o saldo dele, ele queria transacionar, ele queria que aquele atendimento fosse algo diferente. Gustavo Botelho de Souza, Artificial Intelligence Principal Engineer. Será que eu não consigo pegar menos dados que representem todo o meu conjunto ali de dados? Não milhões, mas milhares apenas de dados, eu consiga treinar bem o meu modelo? E outra, será que eu não consigo construir melhores arquiteturas, por exemplo, arquiteturas de redes neurais que consiga paralelizar melhor nas minhas máquinas, nas minhas CPUs, nas minhas GPUs? Então a gente está nessa área do Small Data, que é trabalhar com dados, que hoje tem um volume muito grande, mas também de forma mais inteligente, vamos dizer assim, né? E Rafael Ferreira, Analyst of Artificial Intelligence and Technologies do Banco do Brasil. A GPU chega a bater em milhares de processadores no tempo de processamento de um modelo. Então, isso aí a gente fez alguns testes internamente aqui. A gente processava isso em 3, 4, 5 dias, uma semana. E lá no processamento ficava um mês. E vamos começar aqui com uma estatística que é impressionante. Uma pesquisa recente do Fórum Econômico Mundial, que entrevistou executivos de 151 instituições financeiras em 33 países, dizem que nos próximos 2 anos eles esperam adotar inteligência artificial em massa e acreditam que a inteligência artificial vai se tornar um grande driver de negócio. Vamos então começar entendendo melhor sobre as áreas de aplicabilidade da inteligência artificial em instituições financeiras. Quais são as áreas principais de uso de inteligência artificial nas instituições financeiras? No mercado financeiro, André, realmente é uma das áreas aí que a gente consegue aplicar, acho que é o máximo, o que tem disponível aí de inteligência artificial, né? Então, se a gente pegar alguns exemplos mais simples, né? Por exemplo, validação de fraude, né? Antifraude, você saber se é realmente a pessoa que está fazendo aquela transação, o que ele está operando dentro aí de uma ferramenta. Então, cruzar informações para validar se está verdadeiro ou não, ou seja, o algoritmo antifraude, puxa, já check, todo mundo está querendo usar isso, né? Análise de risco, né? Puxa, se eu devo investir em alguma coisa, se eu devo fornecer crédito para alguém, você pode colocar um algoritmo aí de inteligência artificial para trabalhar. Recomendadores, né? Você começa a interagir com o sistema e o banco te oferecer um novo serviço baseado no seu histórico de transações que você faz ou de operações que você já fez com o banco, que é muito comum no varejo, né, você ter esse recomendador. Quando você pesquisa um produto, a empresa de e-commerce normalmente te faz uma recomendação. Dentro do banco, a mesma coisa. Usa assistentes virtuais, né, eu acho que esse aí até todo mundo já usa, ou através de telefone, ou através de um aplicativo de texto, enfim, se automatizar esses processos
com certeza absoluta é uma área onde a inteligência artificial vai tomar, né? Até na área de seguros, né? Então, como que você valida aí a solicitação de um sinistro ou verificação de documentação e por aí vai. E aí, às vezes, aparece até outras áreas, né? A gente está acostumado com o mundo tradicional de bancos, mas tem um mercado aí das empresas, das startups de tecnologia bancária, as famosas fintechs, que cada dia aparece com uma ideia nova, com uma solução diferente que pode ser aplicada nesse segmento. Então, é realmente um mundo aí, um universo de oportunidades e soluções de inteligência artificial que podem ser aplicadas. Então quer dizer que talvez a inteligência artificial permita que eu, Andrea ou qualquer um possa acelerar os prazos de um financiamento. Sei lá, a gente sabe, é muita burocracia envolvida. Afinal, quem se beneficia muito é o cliente, né? Não só a instituição financeira. Eu acho que isso é muito interessante, velho. Exatamente. O benefício de você poder subir alguns documentos, enviar um documento digital que pode ser previamente analisado por uma inteligência artificial e já dar uma resposta para um gerente ou para uma pessoa de decisão, ou você ter por exemplo, entrar no banco e autenticar por voz e ter certeza que é você não precisar ficar digitando 300 mil senhas, que o algoritmo é muito mais eficiente escutando a voz do que validando um número. Então, no final, acaba sendo um ganha-ganha, né? Que o banco pode te prestar um serviço melhor, os clientes também têm uma experiência melhor, e eu acho que isso é vantajoso para todo mundo. Eu já tô animado com essas inovações vindo aí, né, Jair? Vocês no Banco do Brasil estão inovando muito, a gente estava batendo um papo, inclusive antes da gravação informal entre nós, sobre tudo que o Banco do Brasil apresentou no FebraBanTech de 2022, várias inovações. Eu estou curioso de saber um pouco o que vocês estão trazendo aí para clientes do banco, para dentro do banco, utilizando inteligência artificial. Primeiro, eu queria agradecer aqui a possibilidade de estar conversando com vocês e batendo um papo. A história da inteligência artificial no Banco do Brasil, ela não é recente, tá? Até para a gente contextualizar por que a gente chegou a estar no BraBlox, por que a gente está no metaverso, por que a gente trabalha com realidade virtual, por que a gente tem chatbot desde 2016. Ou seja, vocês estão no Roblox, aquele que os teenagers todos estão jogando, até no metaverso vocês já estão. Isso, tem um game do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, desde 2010, 2011, ele vem trabalhando com numa linha temporal, desde o primeiro Data Warehouse, trabalhar com dados, organizar dados, aí a gente identifica que tem que trabalhar, fazer algoritmos necessários para poder atender não só as áreas de atendimento com CRM, né, um CRM com qualidade, que consiga trabalhar esses dados, mas também a área de segurança, porque quanto mais a gente digitaliza os nossos processos em termos de negócios com a sociedade, mais a gente precisa de defesa cibernética, né? O ataque, ele deixa de ser físico para ser um ataque cibernético. E eu queria resgatar um outro termo que você comentou, CRM, que pelo que eu sei é Customer Relationship Management, e o chatbot faz parte dessa área CRM dentro do banco? Como que ela se relaciona? O CRM, que cuida desse atendimento, de todas as soluções, está junto com a gerência de inteligência artificial. Então, nós fizemos parte. Por quê? Porque é para entender o cliente. É saber quem é o cliente. Nós temos toda uma diretoria que a gente presta apoio, que é a diretoria de clientes, que é a diretoria que são responsáveis pelos clientes, né? Nós somos responsáveis pela tecnologia que atende eles, mas conhecer, saber o momento de vida, saber a lifetime value, né, dele dentro da instituição, tudo isso a gente trabalha dentro da gerência. Então, a IA tem muito a contribuir, e claro que contribui desde a entrada do onboard do cliente nos nossos canais. E aqui, se a gente for pipocar todas as soluções, aí eu vou falar muito e os guri não vão falar nada. Pode passar a bola mesmo. Inclusive, esse tema dos dados eu quero explorar melhor, porque para mim o que verdadeiramente alimenta a inteligência artificial é o volume de dados. Chegaremos a um ponto que inclusive é muito desafiador, é de como a gente protege os dados, aí tem todo, né, um mundo, mas queria ouvir também do Rafael e do Gustavo, mais ou menos, quais suas áreas de expertise e contribuição de inteligência artificial no banco, que de novo, como time, o que eu tenho visto o banco fazer, ainda mais a partir, né, da conferência que vocês lançaram, o IA Conference Banco do Brasil, que de fato sensacional, né? Primeira conferência de inteligência artificial do banco. O foco é grande na área. Então eu queria entender alguma das outras iniciativas que estão acontecendo dentro do banco. Bom, basicamente assim, eu vou falar, depois o Rafa pode me complementar aí.
e que tem muito a ver até com a nossa AI Conference aqui do Banco do Brasil, né, que inclusive esse ano vamos ter a nossa segunda edição e vai ficar gravado também para quem quiser assistir depois. Essa parte falando um pouco de dados, né, dado é tudo, né, para inteligência artificial. Então eu costumo até brincar que você pode ter o melhor modelo do mundo e se você não tiver dado de qualidade, seu modelo vai performar muito ruim, né, vai ter um desempenho muito ruim. E a gente passou, né, até esse vai ser um dos temas que a gente está trabalhando muito aqui, tem uma corrente muito grande nas universidades lá fora, inclusive o banco tem contato, por exemplo, né, na universidade, no Instituto Mila da Universidade de Montreal, pessoal de Stanford, que a gente passou pela era do Big Data, né, então a gente tinha lá muito volume de dados, volume, variedade, né, velocidade, e agora, inclusive, né, além dos dados serem essenciais para a criação de modelos, eu falo que a gente agora está numa etapa até de otimização desses dados na própria definição dos modelos. Então, a gente está passando por o pessoal chama de passando da era do Big Data. Não que a gente vai deixar de usar o Big Data, claro, isso aí não tem como voltar atrás, né? Mas para a criação de modelos, a gente está entrando na era do Small Data, que seria uma era assim, eu usar os dados de forma mais inteligente e criar modelos mais inteligentes. Então, porque quem programou já um modelo de IA, principalmente as redes neurais artificiais, né? Há alguns anos elas eram pesadíssimas e muito complexas, eu precisava de milhões de amostras para treinar, né, para elas aprenderem os padrões ali daqueles dados, né, e eu poder usar para tudo isso que o Jair falou, né, melhorar a relação com o meu cliente, para eu ter mais segurança na minha empresa, né, com os softwares inteligentes. Mas hoje, né, surgiu a pergunta, será que eu preciso continuar usando esses milhões de dados para treinar a minha rede neural? Não é mais uma questão de um volume absurdo de dados, porque a inteligência artificial já evoluiu ao ponto de saber, talvez, distinguir alguns, né, paradigmas de dados. E isso pode facilitar com que, com menos dados do cliente, consigamos, pelo menos, ser tão assertivos quanto antes, ou até mais, com um volume um pouco menor. Que, inclusive, me traz já um ponto que eu quero explorar depois, que é da privacidade dos dados, né? Que agora com o Open Banking é o grande tema, quanto mais nossos dados estão expostos lá fora. Então, entendemos na história da inteligência artificial, né? No começo era volume. Eu gostei dessa provocação, que agora talvez seja mais assertividade. Em termos pro cliente final, como isso implica? Quais são, digamos, alguns dos exemplos de como a nossa habilidade de transformar esses dados em, previsões sobre a capacidade de um cliente de pagar de volta um empréstimo, ou de, pagar seu cartão de crédito. Como que isso impacta no dia a dia final do cliente? Se eu preciso de menos dados, né, eu consigo fazer mais rápido, construir mais rápido ali uma IA que atenda o cliente. Então, assim, eu não preciso de tantos pontos de contato, mas saber toda a história do cliente para que eu consiga identificar o perfil daquele cliente, né? Então eu consigo otimizar muita coisa e essa é a grande vantagem. Sensacional, adorei. E Rafael, também do seu lado, quais são algumas das iniciativas que você tem mais trabalhado dentro do banco em termos de inteligência artificial? Eu estou na parte de inteligência artificial, eu entrei na tecnologia em 2018, eu já vim para a área de inteligência artificial, trabalhando diretamente com o Jair aí, com o Daniel, Clailton, outras pessoas da área, e a gente vem trabalhando desde lá de trás e logo no finalzinho de 2018, se não me engano, a gente já começou um trabalho para criar a infraestrutura do banco, para o banco poder ter capacidade de desenvolver modelo, processar modelo de uma forma que ele tenha o hardware necessário para ele processar. Então, assim, foi um trabalho interno que a gente fez aí durante ao longo de quase um ano aí, e a licitação e tudo para a compra de equipamentos na área de GPUs, né, para a gente poder atender a demanda, porque quando você desenvolve um modelo, você precisa de uma GPU ali para treinar, o processamento é muito mais rápido. Você consegue processar com um processador? Até consegue, só que
processamento muito mais lento. E só para esclarecer, para quem não está familiarizado com o termo GPU, né, são Graphic Processing Units, não? São, digamos, processadores gráficos. Quer explicar um pouquinho melhor, já que você é um expert? Explicar para os leigos, né, eu gosto de usar muito essa explicação, que é o seguinte: o processador ele tem uma capacidade de processar. Vamos supor que ele tem um diâmetro ali para passar uma bola de 50 centímetros. Beleza, ela passa uma bola de 50 centímetros por vez. Se você tem uma bola de 1 quilômetro de diâmetro, você tem que dividir ela várias vezes, passar naquele diâmetro de 50 centímetros, e lá do outro lado você tem que juntar esses pedacinhos de novo. Você tem o trabalho de separar e juntar. Então, assim, esse trabalho no processador, ele se torna muito demorado. E na GPU, você passa uma bola de 1 quilômetro. Então, a velocidade de processamento de um modelo, de inferência, é muito maior, porque ela tem uma capacidade de processamento muito maior, né? Hoje a gente tem essa capacidade, tanto interna quanto com as clouds, né? A gente está desenvolvendo aí o projeto da plataforma de IA do Banco Brasil, até passando na frente do Jair aí, que é o pai da plataforma, né? Jair ficou... Mas sem... até para ajudar, André, nessa questão da questão do processamento, para o nosso ouvinte que não é muito familiarizado com a questão de infraestrutura, que tem seu notebook, tem seu computador, processamento são cálculos matemáticos. Então é um volume gigantesco de cálculos matemáticos com matrizes compostas por N funções, né? Então, pensar assim, gente, aquela funçãozinha básica que a gente vê lá no segundo grau, que a gente... Foi milhares, tudo ao mesmo tempo, processando, calculando. Então, se uma CPU tem a capacidade de processar isso pela sua composição, pelo seu formato em 10 minutos, a GPU, pela sua forma de paralelizar esse cálculo, ela consegue fazer em segundos. Então, são cálculos matemáticos, muitas vezes, muito complexos. Por quê? Porque eu preciso treinar, e o Gustavo falou em rede neural, né? Uma rede neural, eu tenho uma rede neural aqui pequenininha, são 18 camadas, com 20 nós, é uma coisa pequenininha. Só, exato. Quero nem imaginar a complexidade dessas redes neurais, né? Mas tem uma coisa interessante aqui que surgiu, e eu queria costurar um pouco entre as iniciativas que vocês tocaram, pelo menos 3 grandes pilares que para mim se destacaram. Um é, obviamente, dados. Segundo, é hardware e infraestrutura. E terceiro, é toda essa parte de CRM e interface para o cliente final. Para mim, já toda essa narrativa traz assim um leque de inovações dentro e, obviamente, fora do banco, né? Na relação com o cliente, que são sensacionais. E aqui que a gente entra também até um pouco nessa parceria com a NVIDIA, né? Porque eu queria entender, Marcelo, até do lado da NVIDIA, um pouco mais sobre a parceria entre o Banco do Brasil e os trabalhos feitos, e quais são alguns dos aprendizados e resultados dessa iniciativa que vocês possam compartilhar. Como você falou, é uma coisa complexa, né, que vai juntando uma série de elementos e fatores aí na equação. Até a gente estreitou o relacionamento justamente aí com o Rafael, né, em 2018, onde o banco procurou a NVIDIA mostrando um pouquinho da demanda interna que já estava sendo programada ou sendo trabalhada dentro deles lá, e o grande desafio realmente estava na capacidade computacional, né? Ou seja, qual tecnologia computacional o banco deveria trabalhar para conseguir fazer isso num tempo hábil, né? Porque isso é muito importante, não adianta você conseguir fazer em 3 anos algo que tem, de repente, alguém fazendo do seu lado em alguns minutos, né? Então vai ficar para trás. Inovação tem que ser acelerada. Então tinha essa demanda e a gente começou a apoiar, justamente passando conhecimento técnico, fazendo discussões de arquitetura mesmo, aí no primeiro nível, né, do hardware, para que ele pudesse ser otimizado. E aí vocês imaginam, né, no tamanho de um banco como o Banco do Brasil, a quantidade de áreas e pessoas envolvidas para até chegar no momento final, né, de uma publicação no caso, um banco do governo, um processo licitatório, né, é bem complexo. A gente
gigantesco. Então a gente, né, fez todo esse apoio de construir e apoiá-los aí na definição da arquitetura, e depois vem a segunda fase. Uma vez que tem lá a tecnologia computacional disponível, tem toda uma parte também de capacitação do uso da tecnologia, né? Ou seja, de como eu posso usar algumas ferramentas de mercado ou ferramentas da própria NVIDIA para que eles possam acelerar a pesquisa deles, ou o desenvolvimento de alguns projetos, ou a implementação de projetos, né? Que tem toda essa etapa. Nenhum projeto, depois com certeza absoluta a turma pode falar, não é que conseguiu desenvolver um algoritmo que rapidamente não rapidamente, mas que simplesmente ele vai ser publicado. Ele tem que ser testado, validado, homologado, passado por todas as etapas de segurança antes que um usuário externo possa ter acesso ou interagir com esse software. Então é também um processo muito complexo, né? Então a gente tenta justamente aí apoiar o banco em todas essas etapas. Então a gente teve a oportunidade de fazer alguns workshops durante a pandemia, virtuais, né, por conta, obviamente, de toda a situação, apoiando depois na entrega de alguns aplicativos em cima dessa infraestrutura. E a parte legal é que é um trabalho a longuíssimo prazo, né, porque cada vez mais eu colaboro trazendo novas tecnologias e, consequentemente, capacitando, assim, ou habilitando novas ideias e novas soluções que o banco queira colocar. Então, eu acho que é um processo aí a longo prazo de constante colaboração. Com certeza, e se a gente olha também para a taxa de evolução das tecnologias que a NVIDIA, enfim, desenvolve, inteligência artificial, até indo além, foi mencionado o metaverso, né, a gente pode até tocar nisso no final, mas de verdade eu acho que do que adianta a gente ter as tecnologias de mais de ponta se a gente não está preparado para elas em termos de entendimento, educação. Por curiosidade, quem quiser do pessoal do banco responder, mas a nível de educação, de transformação digital, até um pouco de entendimento de inteligência artificial, essas iniciativas como a AI Conference do Banco do Brasil, elas têm ajudado a fazer com que outras áreas sintam-se contagiadas pelo poder da inteligência artificial. Querem contar um pouco isso? Porque eu acho que esse é um tema muito chave em organizações grandes, como o Banco do Brasil, muito bem sucedidas, com uma cultura muito forte, que porém é herdada de um mundo analógico e onde a inteligência artificial, mesmo que o Jair tenha contado ter uma longa jornada, não necessariamente estava nos níveis de hoje. Qual o papel da educação das outras áreas também nisso tudo? Porque eu acho que isso é fundamental. Pensar numa empresa que foi fundada em 1808, quantos anos nós temos nessa jornada? O quanto de legado cultural, legado material talvez eu não tenho o legado do papel lá, mas eu tenho um legado cultural que é uma bagagem que a gente traz. Inevitável isso. E aí você diz assim, eu tenho que fazer uma transformação digital. E o banco entendeu o momento, e isso não entendeu agora, entendeu? Inclusive antes da pandemia, né? E o banco vem trazendo esse processo. Se a gente estava trabalhando em 2011, já pensando em como vou melhorar meus dados, como eu vou tratar isso, como eu vou guardar de uma forma que eu use ele para o transacional, mas eu também use para tirar informação e informação de qualidade, é uma coisa muito significativa. E não só o IAConf BB foi um marco, mas nós temos também jornadas semanais que a gente chama de guildas, porque aí a gente entra lá no método ágil, né, a forma de organizar os nossos times, e aí essas guildas, elas também são disseminadoras desse conhecimento. Então, todos os nossos especialistas, né, a gente tem um especialista líder que é o Gustavo, ele é o nosso, mas dentro dos times, o time de visão computacional, o time de sinais para voz, o time de processamento de texto, todos eles têm referências. Esses dias eu estava contando aqui com o Gustavo. Gustavo, nós temos entre doutores e mestres 10 funcionários inteligente na área ou só de visão computacional, só na IA, só no time da IA. Só na IA, impressionante. Só na IA. Então, assim, nós temos profissionais extremamente qualificados, arquitetos que enxergam isso. Então, quando você faz uma guilda e você diz assim, não, eu vou trazer
dois, três colegas para falar de segurança, para falar de infraestrutura, para falar de visão computacional. São pessoas com uma bagagem de formação não só cultural, mas técnica e com experiência, porque, por incrível que pareça, o banco, por a característica de ser um banco público, de fazer a sua seleção através de concurso público, eu tenho colegas com uma larga experiência, então tem pessoas com 52 anos, mas eu também tenho colegas de 20 anos que convivem na mesma equipe, e isso traz uma sinergia cultural, gente, é excepcional. Eu, como líder de um dos times, fico assim, me emociono, sabe? E não é um confronto de gerações, é uma junção de gerações. Exato, uma complementariedade. E uma das coisas que as novas gerações valorizam muito também é privacidade de dados, né? Então, eles prezam muito isso. Mas tem um ponto que, inclusive, nós já tocamos antes, que e seguindo uma sequência lógica, se nós trabalhamos a cada vez mais dados para alimentar a inteligência artificial e, de toda forma, podemos coletar na medida que a jornada digital entre o banco do Brasil e seu cliente aumenta, nós temos mais dados, mas o quantos mais dados nós temos e quanto mais dados eles são compartilhados, mais riscos de ataques. Então, só para ter uma ideia, uma estatística aponta que em 2021 o Brasil sofreu mais de 88,5 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Então, isso pode até ameaçar a confiança em soluções como Open Banking, ou, enfim, fazer com que um cliente final ele se sinta um pouco preocupado a compartilhar tantos dados e informações com o banco, mesmo entendendo que em troca disso, obviamente, ter uma melhor experiência e assim por diante, talvez melhores preços, mais personalizados e assim por diante. Então a pergunta é, como que a inteligência artificial pode também ajudar os bancos a se tornarem mais seguros? Não sei, Rafael, se em seu trabalho também, eu acho que tem muito dessa parte de segurança. Então, como que a inteligência artificial também ajuda nessa parte? Porque se a gente pensa em tudo que gera valor para o cliente final, tem também essa da parte da proteção de dados, ainda mais com iniciativas como Open Banking assim, e outras. A gente desenvolve muitos modelos internos aqui, né? A gente tem a parte de segurança, tem uma equipe específica que está abaixo do Jair, que eu assessoro eles em algumas coisas de infraestrutura, vamos dizer, eu viabilizo algumas coisas para eles, e o Jair coordena a área. Então, assim, eles identificam fraudes no banco. Tem um modelo que a gente está desenvolvendo agora, que a gente está verificando, né, ele pega 23 variáveis do cliente, ele gera um score de fraudador, né, que seria a chance do cliente receber um crédito espúrio, um crédito não genuíno, né? E a gente manda processar isso, e a gente hoje está utilizando a tecnologia da NVIDIA, que é a Triton, né? A gente usa a Triton da NVIDIA aqui dentro. E como ela funciona? A gente pega o modelo e disponibiliza dentro da Triton como uma API. O usuário, seja de qual área for, ele vai pegar aquela API que está exposta e vai consumir aquele endpoint. Então ele vai pegar, vai enviar o dado de entrada e saída dele, a Triton vai receber, vai processar, fazer a inferência e cuspir o resultado para ele, e ele processa isso, né? Uma fraude, não é fraude, ele faz isso. Então, deixa eu entender melhor. Fundamentalmente, vocês desenvolveram uma API, que significa Application Programming Interface, uma interface através do qual outras pessoas, qualquer um no banco, pode verificar através dessa tecnologia a chance, talvez, né, de uma pessoa, ela, né, ter uma boa probabilidade de pagar o crédito ou coisas do tipo. É mais ou menos isso? Isso. A gente desenvolve o modelo gera ali um binário que vai ser o que vai fazer a inferência. A gente pega esse modelo e coloca ele dentro da Triton, e a Triton disponibiliza uma API, esse modelo como API para qualquer pessoa consumir. E você imagina, antigamente a auditoria do banco faria isso o quê? Manualmente, por amostragem. Pegaria ali de 100 mil processos, ele pegaria 1.000, verificaria, opa, está assinado? Não está, o documento está correto? Não está, não está, volta para lá para o responsável da agência refazer. Com o modelo, com a inteligência artificial, a gente consegue processar 100% desses documentos e o compliance ser de 100%. Então, assim, você imagina a segurança que a gente está gerando para o banco nesse quesito, entendeu?
Complementando, André, a falar um pouquinho do Triton, né, para tentar passar o que é, né, senão ficou um negócio, só um nome perdido ali, que é uma tecnologia nossa que, se sendo bem simplista, ele meio que organiza essa fila de processamento dessas demandas desses algoritmos de inteligência artificial. Tá. Você imagina aí nessa quantidade de requisições que o Rafa mencionou, de 100 mil requisições simultâneas, como que você põe o computador para entender quem vai primeiro, quem vai depois, como que eu coloco isso, né, depois como resultado para poder ser visualizado, poder ser entendido, ou para dar uma resposta se é positivo ou negativo, se é fraude ou não é. Então, esse cérebro por trás aí dessa organização é uma ferramenta de software da NVIDIA, que chama Triton, que é implementada para resolver esse problema de organizar vamos chamar assim, essa fila de processamento desses algoritmos de inteligência artificial. Porque também acaba virando um negócio complexo, né? Porque cada área tem a sua demanda, seu aplicativo, aí vai juntando, vai crescendo, quando você olha e fala, puxa, como que eu organizo o processamento disso, né? Então, essa ferramenta do Triton vem justamente para acelerar esse processo, né, de quando um algoritmo de inteligência artificial está trabalhando, ele é chamado de inferência, né? Quando ele está executando essa inferência, ela precisa ser organizada. Então, ele vem aí justamente para arrumar a cozinha para a gente conseguir colocar o jantar na mesa. Muito bom. E essa conversa, até aquela anterior sobre toda essa metrificação do cliente e essa personalização da experiência me fez pensar naquele seriado britânico Black Mirror, né, que descreve esse mundo hipotético, mas obviamente para ajudar o cliente, né? A gente sabe que o Black Mirror às vezes nem sempre toca nisso, mas sim, tudo, né, para trazer benefícios ao cliente. E aqui que me vem uma provocação final já, né, estamos adiantando mais pro fim, ainda mais quando o papo é bom, o tempo voa, né, inclusive passa rápido, e uma provocação que é, ainda mais tendo a perspectiva de vocês que trabalham no banco, né, porque quando a gente olha para o crescimento de canais, chatbots, assistentes virtuais, né, tudo baseado em inteligência artificial, que inclusive o Banco do Brasil adota em larga escala, a pergunta é a seguinte: será que o futuro irá reservar um atendimento de banco 100% digitalizado através da inteligência artificial? Ou ainda tem espaço para humanos se relacionando com humanos? E sendo que todos nós, sinceramente, optamos para esse segundo caminho, pois até eu, Andrea, mesmo que a inteligência artificial e a tecnologia pudesse resolver todos os meus problemas, sinceramente, fazer tudo pelo aplicativo, por um canal digital, eu quero ainda, em certos momentos da jornada, me relacionar com pessoas. E eu acho que a maioria dos ouvintes compartilha isso. Então, sendo que a maioria das pessoas vai optar por esse segundo caminho, como que podemos melhor usar a inteligência artificial no setor financeiro que se torna mais humanizado e centrado no cliente, com poder, né, porém da tecnologia atrás? Como que a gente consegue desenhar isso? Até onde a tecnologia vai melhorar a experiência e até onde aquele contato humano insubstituível? Qual a visão um pouco até pessoal de cada um de vocês? Posso falar, Gustavo? É porque o Gustavo é especialista, né? Mas Não, mas conversa, não tem nada não. E o Rafa conhece muito de infra aqui. São os pitacos finais. Eu acho, quero me alongar, mas eu acho que a gente pode olhar para a inteligência, vamos dizer assim, de duas formas, né? A inteligência artificial no sentido de interagir com o ser humano, através de qual interface seja através da TV, falando com ele, seja através do WhatsApp, escrevendo para ele, seja através do telefone, falando com ele, e a inteligência aumentada, que é inteligência artificial, só que é uma inteligência artificial para ajudar o homem a ser mais capacitado. Então, a visão computacional para permitir que o médico identifique um pontinho que lá naquele raio-x ou naquela tomografia, ele não ia perceber que aquilo era um início de câncer, e por treinar modelos que fazem isso, vai permitir isso. E aí, trazendo isso para o mundo bancário, André, eu acho que o chatbot, sim, no WhatsApp, nesses canais, seja ele qual canal for, vai ter esse papel, e ele vai ajudar muito ao cliente a conversar com o humano, sim. Até porque
Agora não, no Banco do Brasil, todo mundo já passou por agência. Eu, Rafa, Botelho, todo mundo já passou pela agência aqui. Todo mundo entrou no Banco do Brasil, entrou por uma agência. E a gente sabe que tem momentos que é necessário conversar. É o olho no olho. O cliente precisa tomar uma decisão. Jair, chegou um determinado dinheiro, e a confiança, claro que a confiança se estabelece com o relacionamento com a empresa, e a empresa é feita de pessoas, e ele vai querer olhar no teu olho, e mesmo para tomar crédito, qual é a melhor linha de crédito? Por mais que o WhatsApp diga, cara, eu tenho aqui o consignado que faz em 96 meses com 1,3 de juro, ele é o mais barato, ainda fica para o imaginário do nosso cliente, eu quero ver o gerente de contas me dizer isso. Porque você faz esse relacionamento. O transacional, o fazer a transferência, ele faz pelo app. O Open Bank está aí, o Pix está aí. Ele não precisa, o bancário, ele mudou o bancário. O bancário não é mais, com todo respeito aos meus colegas bancários, não só os bancários do Banco do Brasil, que trabalham no guichê de caixa. O transacional, cada vez mais, ele será automatizado e digital. Muito mais. No futuro, talvez não exista mesmo essa função, porque ela desculpe dizer, ela é robotizada. Eu olhar um documento, ver o valor, transcrever isso para o caixa e passar. Agora, você conversar com o cliente, extrair dele informação, entender o momento dele, porque às vezes ele não quer falar com robô, como você falou, ele quer falar com um humano, para se sentir acolhido. Inclusive o sentimento de pertencimento. Porque as pessoas, sim, assim como tem em relação aos bancos, apesar de ter pessoas que não gostam de banco, porque o banco me rouba, me explora, tira o dinheiro, né, tem o juro, coisa e tal, ok. Mas as pessoas querem se sentir pertencentes a algo, e elas se sentem pertencentes quando ela interage com o humano. Com certeza. Então, já entendi aqui um papel da tecnologia, né, de aumentar as capacidades do humano, inclusive nas frentes onde o humano é insubstituível. Gustavo e Rafa, vocês concordam com esta visão? Eu concordo com a visão do Jair aí. Eu acho que as pessoas vão sentir falta daquele vínculo emocional ali na hora de eu vou fechar um empréstimo que eu vou comprar a minha casa. Eu vou pagar R$1 milhão lá, ele não vai querer fechar isso digital porque ele vai ter aquele vínculo emocional, ele vai querer conversar, ele vai querer sentir uma segurança maior que o robô, acredito que não vai conseguir passar, porque quando você passa a relação humana, é diferente você pegar uma pessoa e falar, não, vem cá que eu vou atravessar a rua aqui contigo, vou te dar uma certa segurança, uma pessoa que tem dificuldade de andar. Isso não vai deixar de existir, mas cada vez mais vai automatizar, sim, a vida das pessoas e algumas pessoas, que a geração mais nova, né, que está vindo aí, vai ser mais aberta a essa tecnologia de falar, não, eu faço tudo digital, não quero nem ver ninguém, eu quero assina aqui, não quero sair da minha casa, eu quero que me entregue aqui na minha porta da minha casa, eu não quero contato. Para eles tem também, exato, a solução ali pronta. Então, é meio que criar a solução perfeita para todo mundo. Tá ali a sua escolha, tá aí suas opções. Sem, né, tirar para quem também quer, né, 100% digital, tem que ainda quer 100% humano, mas é um complemento. Gustavo, a sua visão também, pelo que o Jair falou, né, já antecipou. Sim. Que você também concorda. Qual a sua visão sobre isso? Não, eu concordo plenamente. E, inclusive, eu acho que eu tava pensando numa coisa aqui que vocês acabaram até comentando nessa sua última fala, André. A IA, na verdade, não veio concorrer. E ela não veio, assim, vamos dizer assim, surpassar, ou a gente vê muitos desses filmes, né, que vai acontecer uma extinção do ser humano. Não, né? Então, assim, a gente fala, né, a IA, inclusive, vai ajudar a saber, por exemplo, de forma personalizada, ou até que o pessoal fala de hiperpersonalizada, será que isso... o que o André gostaria de fazer
com um ser humano ou com uma máquina. Porque isso também que o Rafa falou, você acabou de falar, e vão ter coisas, né, até dependendo das gerações, mas sim, o ser humano sempre, né, é um ser social, ele vai acabar querendo conversar com o ser humano em algum ponto, né? Pode ser que os mais, né, de gerações há mais tempo, né, gerações passadas gostem mais do contato, pode ser que das mais novas não, mas assim, em algum ponto a pessoa vai querer interagir, seja no mundo real, seja no metaverso, seja em qualquer lugar, né, com outra pessoa. E eu acho que a IA é muito isso que o Jair falou, né, essa questão de não é um conflito de a IA veio justamente para potencializar essa interação humana, né, e ela serve para isso, né, tipo assim, para mim, Gustavo, será que eu gostaria de comprar um carro? Comprar um carro foi bem parecido com o exemplo que o Rafa falou aí da casa, né? Mas sei lá, vou pensar em outro exemplo. Será que eu gostaria de comprar, não sei, uma passagem para Paris e ganhar, no caso pode até ser o banco lá, porque o banco tem seguro até de viagem e tal, seguro não, investimento para poupar, para fazer viagem. E será que eu gostaria que fosse alguém na minha casa entregar o bilhete da passagem com vinho? Eu gostaria. Mas pode ser que outra pessoa não gostaria. Outra pessoa gostaria de receber o bilhete no e-mail e, sei lá, um brinde de cashback. Então, assim, a IA também serve para isso, né? Para identificar esses gostos, né? Mas eu concordo plenamente com o que foi dito aí. Então, ó, tecnologia até ajudando, entre aspas, a ser substituída em outros casos, né? Mas brincadeira à parte sobre esse exemplo, né? Podendo te sugerir, ó, eu sei que você não gosta tanto de interagir comigo. Então aqui, ó, vai ser o atendimento humanizado e personalizado. Sim. Eu acho isso sensacional. Bom, Marcel, podemos ficar tranquilos, então, que ainda temos muitos anos à frente aí de evolução de inteligência artificial. A NVIDIA está trabalhando nisso. Sem e aí, para poder complementar experiências humanas. E tá ficando mais difícil, como essas sugestões do Gustavo, você precisa ter uma inteligência mais inteligente ainda. Nossa! Então, e uma das tendências... Empatia e todas essas coisas que, por enquanto, né, ainda... Pois é. Mas nada fácil, tá, gente? Eu dei esses exemplos aí, mas eu joguei a bomba aí na mesa, né? Porque não é fácil assim. Não, mas é isso mesmo. E justamente, você vai resolvendo os problemas, né? E a gente percebe muito isso nos clientes que têm sucesso, como o Banco do Brasil. Você vai resolvendo algumas etapas, né, de operações mais transacionais. Agora, puxa, nosso chatbot aí já está quase mais de 10 anos rodando e vai sendo otimizado. Você vai resolvendo alguns problemas que permitem você extrapolar e criar outras soluções, né? Que você não, que você não imagina que não daria para fazer. Então, e isso naturalmente acarreta em gerar um problema de mais capacidade computacional, de treinar, por exemplo, algoritmos de processamento de linguagem natural, né, que é algo super complexo que demanda aí, uma quantidade de dados enorme, uma especialização, de repente, aí num tema específico, e você torna isso mais complexo, mais difícil de fazer, mas que uma vez que você consegue atingir essa etapa, você pode chegar nesse nível que o Gustavo deu o exemplo de a máquina perceber que o Marcel gosta de falar com o gerente e eu não vou direcionar ele para o canal. E assim, eu vivo isso como cliente algumas vezes, não só de banco, mas de outras coisas. Você fala, puxa, mas eu não quero ficar na URA aqui, eu quero falar com a máquina, com a pessoa, porque o atendente realmente, às vezes, ele consegue mais rápido chegar na etapa que eu preciso sei lá, de uma passagem aérea. Um dia eu estava tentando comprar uma passagem aérea, esse é um exemplo verdadeiro. Eu estava pelo site tentando, e toda hora dava erro, não conseguia, não batia o horário. Aí eu passei a mão no telefone, liguei. Em 5 minutos o atendente conseguiu exatamente o voo que eu precisava, do jeitinho que eu queria, no preço que cabia. Então, às vezes, a automatização ainda está num processo, né, que a gente vai melhorando a cada dia, mas cada pessoa realmente tem. E aí, olhando o outro lado, meus filhos, né, geração digital, para eles é muito mais simples e mais fácil fazer de forma digital. Então, às vezes, até a gente força um pouco a barra para que tenha a interação humana em alguns momentos, né, para que isso não se perca. Mas eu acho que esse híbrido, né, essa condição que a gente vai ter de algumas tarefas mais chatas e automáticas delegar 100% para a máquina, e as que forem mais, né, que necessitar de um carinho extra ou de um
de um olho no olho, a gente manter essa relação humana que com certeza é importante. Assim como a gente está fazendo aqui, né? Daqui a pouco você vai estar entrevistando a inteligência artificial do Banco do Brasil, André, mas... É verdade. Depois o Gustavo, o Jair... O desafio está lançado. Na próxima temporada 10 ou 20, vamos dar um tempinho ali, porque aí vai demorar ainda um pouco. Mas o desafio está lançado, pessoal. Mas muito legal. Bom, bola de cristal nós não temos sobre o que está por vir, mas uma certeza sim, que o Banco do Brasil, junto com a NVIDIA, estão trabalhando duro para melhorar cada vez mais a experiência do cliente final, e seus processos, sua assertividade, enfim, e tudo que oferecem através da inteligência artificial e todas essas inovações. Então, com isso, o tempo voou, foi mais de 1 hora de papo, foi incrível ter vocês, queria agradecer muito a participação de todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu. Obrigado. Valeu, um abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau. E é com essas reflexões profundas sobre o uso da inteligência artificial no setor financeiro que nos despedimos, caros ouvintes do Vem Aí. Tivemos muitos aprendizados sobre as iniciativas do Banco do Brasil nesta área, sobre as tecnologias da NVIDIA também que permitem o uso da inteligência artificial, seja na parte de hardware e de software. E quero que você reflita em tudo isso com o dever de casa. E é com isso que agradeço a sua atenção a nome da NVIDIA e do seu host André Iorio. E nos vemos no próximo episódio do Vem Aí.